Olá, querido irmão, querida irmã, que maravilha, que gratificante ter você conosco nesse dia. É muito especial da parte de Deus essa oportunidade que Ele nos concede de ter livre acesso ao conhecimento da Tua Palavra. Eu me chamo Douglas, estou aqui com você nesse dia com a responsabilidade de compartilhar um pouco mais da graça, do amor e da misericórdia do Senhor através da Tua Palavra. Nós estaremos dando prosseguimento à lição de capítulo 16, que nos diz: intimidade, uma conversa aberta. Eu confesso aos irmãos que eu muito me identifiquei com o estudo desse dia, porque assim como o tema, ele traz para a gente algumas orientações da forma como que nós podemos nos aproximar do Senhor e nos dá a chance de desenvolver algumas ferramentas específicas da parte do nosso Deus para que possamos não somente sentir a presença do Senhor, mas termos a certeza e a convicção no nosso coração, assim também como na nossa mente, de que nós temos um Deus que nos ama e que tem cuidado das nossas vidas com todo carinho através da sua graça. E eu convido você, queridos, a estar com a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, que esteja no smartphone, que esteja ela impressa, mas não abra mão de estar com a sua Bíblia. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, lá no Novo Testamento, tá bom? Nos diz assim: mas vós sois dele, preste atenção, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. É muito bom nós entendermos, amado, que tudo que Jesus cumpriu na sua caminhada aqui na terra nos deu a oportunidade de nos tornarmos parte de Deus. A verdade é que ele veio reafirmar que nós somos parte de Deus. E ainda tem algo ainda de específico que eu chamo a sua atenção nesse versículo, que fala em sabedoria e justiça e santificação e redenção. Isso Jesus nos fez para que nós possamos ser da parte do Senhor. Amém? A Bíblia é cheia de expressões tais como em Cristo, em quem, no qual, nele, por meio dele, por quem. Essas expressões todas significam que Ele está em você, age por meio de você e flui sua doce esperança através de você. Paulo diz em Romanos 3,6 que aqueles que foram colocados em Cristo, batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Há uma mistura e há uma amálgama. Lembra do que nós falamos sobre amálgama? Que é uma mistura homogênea. É exatamente isso que Deus fez através de Jesus com as nossas vidas. Há uma mistura. E agora, onde isso deve se desembocar? Numa comunhão íntima, profunda e cada vez mais poderosa e viva. Desafio você a buscar essa experiência. Ela será tão simples como respirar. Você se esforça para isso? Uma pergunta para mim e para você nesse dia. Assim também o Senhor não importa a condição de aprendermos algo complicado e difícil, assim de nos relacionarmos com a sua presença. É interessante que tudo aquilo que desperta em nós interesse
independente do grau de dificuldade que nós podemos encontrar, nós vamos nos esforçar. Sempre nós nos esforçaremos para aquilo que nós damos atenção, para aquilo que nós damos foco, para aquilo que nós depositamos expectativas. Então, é muito bom quando eu e você reservamos esse tempo para estarmos junto aqui nessa classe de escola dominical, para conhecer mais do Senhor, porque nós estamos exatamente, colocamos foco naquilo que deve ser dado foco, importância, aquilo que de fato deve ser dada importância. E é exatamente isso que eu e você estamos fazendo aqui nesse dia. Em alguns momentos, nós temos alguma dificuldade para compreender algum relato na palavra do Senhor. Mas a proporção que nós nos envolvemos com os ensinamentos da Bíblia, a proporção que nós vamos permitindo momentos de paz e tranquilidade para meditar na palavra do Senhor, ela vai se revelando a nós de forma muito simples. E aquilo que no primeiro momento parece algo difícil, algo que depende de tanto esforço, começa a se tornar algo tão prazeroso e tão simples que nós não queremos mais parar. Porque é assim que é a palavra do Senhor. Ela se renova a cada dia, ela se renova a cada manhã. E todas as vezes que nós depositamos a expectativa na palavra do Senhor, amados, por mais difícil que possa parecer a circunstância aqui na terra, nós teremos a chance de levar a nossa mente a um lugar íntimo e secreto que somente em Jesus nós podemos encontrar. Iniciando com vocês, nós vamos apresentar duas ferramentas muito básicas e muito simples, ensinamento mesmo, para que nós possamos nos aproximar de um conhecimento muito específico da palavra do Senhor. E por que não dizer de uma ferramenta poderosa para que nós tenhamos a chance, amados, de conhecer a revelação da palavra de uma forma com que talvez nós ainda não tivemos a oportunidade de experimentar. A primeira dela é orar a Escritura. Assim como o sentido da palavra, essa é a verdade. Nós vamos participar com vocês aqui algumas oportunidades para que você possa desenvolver essa ferramenta. E a segunda é de contemplar o Senhor ou esperar no Senhor. É exatamente isso que nós iremos compartilhar com você nesse dia, para que você possa desenvolver aí dentro da tua casa, para que você possa desenvolver no seu dia a dia, porque é muito bom, muito gratificante e uma experiência maravilhosa através dessas duas ferramentas que nós podemos encontrar em contato com a palavra do Senhor. Gostaria de dirigir-me a você como se você fosse um iniciante em Cristo, procurando conhecê-lo, assim fazendo, deixar-me sugerir dois modos de você ir ao Senhor. Ao primeiro, chamei de orar a Escritura. Ao segundo, chamei de contemplar o Senhor. Vamos lá. O que é, propriamente dito, orar a Escritura? É um modo especial de lidar com a Escritura. Envolve tanto a leitura como a oração. Eis aqui como começar. Olha lá, passo a passo, amados. Abra a Escritura, escolha alguma passagem que seja simples e suficientemente prática. A seguir, venha ao Senhor quieto, olha o segredo, e humildemente. Aí, diante dele, leia uma pequena parte da passagem que você escolheu. Seja cuidadoso enquanto lê. Por que ser cuidadoso? Porque às vezes a gente lê de uma forma muito rápida, como se estivesse lendo qualquer um livro ou um livro de autoajuda, e não percebemos o que nós estamos lendo. Tome o que está lendo, preste atenção, de modo completo e gentil. Prove-o
e dirige-o à medida em que lê. Tem um relato aqui para nós. No passado, pode ter sido seu hábito de, enquanto lia, mover-se rapidamente de um versículo para outro, até que lesse toda a passagem, principalmente no texto. Ao chegar ao Senhor, porém, por meio de orar a Escritura, você não deve ler assim, rápido. Fala-o bem devagar. Não se moverá de uma passagem para outra até que tenha sentido o verdadeiro coração daquilo em que está a ler. Poderá então tomar a parte da Escritura que o tocou e transformá-la em oração. Olha que interessante, né? O estudo nesse dia nos orienta. Orar a Escritura. É exatamente isso, amados. É você escolher um texto específico dentro da Bíblia, reservar um momento de tranquilidade para a sua alma, se achegar humildemente diante do Senhor e ler a Escritura, mas atenciosamente, até com que essa palavra, a qual você está lendo, gere significado e sentido na tua vida, e automaticamente você vai estar orando, lendo a palavra, fazendo com que essa palavra se transforme em uma oração. Olha que ferramenta abençoada da parte do Senhor. Eu e você estão tendo a oportunidade de aprender nesse dia e sermos instruídos a estar mais próximo do nosso Deus. Depois de ter sentido algo da passagem e depois de saber que a sua essência já foi extraída e todo o sentido mais profundo dele já saiu, então bem devagar, suavemente e de modo tranquilo, comece a ler a próxima parte do texto. Você ficará surpreso por ver que o seu tempo com o Senhor terminou. O que terá lido muito pouco, provavelmente não mais de meia página. Orar a Escritura não se julga pelo quanto você lê, mas pela maneira em que lê. Se você lê rapidamente, isso trar-lhe-á pouco benefício, porém, será apenas como uma abelha, que apenas desliza de uma superfície de uma flor. Ao invés disso, nessa nova maneira de ler, com a oração, você precisa tornar-se como a abelha que penetra nas profundezas da flor, mergulhando muito nela para retirar seu néctar mais profundo. Então, amados, de uma forma muito clara e objetiva, fica aqui uma ferramenta preciosa e eu desafio a você a orar a Escritura, exatamente da forma com que o estudo nos orientou, de forma tranquila, calma e principalmente humildemente diante do Senhor. Você vai ter a oportunidade de extrair a essência do significado que Deus deseja revelar no texto que você escolheu. E assim como o estudo nos orienta, não se preocupe com a quantidade de leitura, com a quantidade de versículos, com a quantidade de capítulos da Bíblia que você vai poder ler. Mas você mergulhe de forma muito clara naquele texto que você escolheu. E medita, permita que a sua mente medita. E você vai ter a chance de extrair o significado específico que essa palavra trará à minha e à sua vida no momento que assim o fizermos. Então, eu paro por aqui, mas fica ligado, porque a professora Median,
já vem com mais notícias abençoadas da parte do Senhor, para que nós tenhamos a chance de diariamente termos não somente um significado, mas um sentido que a palavra do Senhor pode trazer para a minha e para a sua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe. A paz, meus amados irmãos, como o nosso irmão Douglas acabou de mencionar aqui a respeito de orar a Escritura. Você já teve a experiência de tomar um café, mas seu horário já está bem em cima e você toma aquele café apressadamente, você não consegue nem sentir o sabor. Mas quando você está com tempo e você senta relaxado e ali você bota ali a sua xícara de café e tem aquela oportunidade de tomar calmamente, tranquilo, é uma sensação totalmente diferente. Muitas das vezes, quando você toma às pressas, você nem tem muita vontade de tomar, mas acaba tomando para não ficar com fome. Então, agora neste momento, nós vimos, a respeito de orar a Escritura. Agora, o segundo tipo de oração é contemplar o Senhor ou esperar no Senhor. Como faremos isso? Então, nós temos aqui orientações de como esperar, como contemplar o Senhor. Primeiro, nós vamos separar um tempo para estar com o Senhor. Quando vier a Ele, venha calmamente. Volte o seu coração à presença de Deus. Como nós vamos fazer isso? Pela fé. Você crê ter vindo a sua presença. Então, você crê, você tem aquela fé que Deus está ali juntamente com você. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a contemplar. Depois, enquanto está diante do Senhor, comece a ler alguma parte da Escritura. À medida em que lê, faça uma pausa, porque muitas das vezes você, eu vou ler 3 capítulos, vou ler 5 capítulos, e aí você lê apressadamente, rápido, e você nem compreende o que você leu. Então, aqui a orientação é que nós íamos dar uma pausa, você para de modo a colocar sua mente interiormente em Cristo, porque muitas das vezes na correria a pessoa na hora que vai dormir ajoelha, vai falar com Deus e às vezes teve gente que já até cochilou, pelo cansaço e nem sabe muitas vezes o que falou. Então realmente a nossa mente interiormente tem que estar em Cristo. Modo a colocar sua mente interiormente em Cristo. Uma vez que seu coração se tenha voltado interiormente para o Senhor, você terá uma noção da sua presença. Você vai começar a sentir ali realmente o fluir, o agir de Deus, a presença de Deus. Será capaz de notar sua presença mais agudamente, porque seus sentidos exteriores se tornaram agora mais calmos. Ali você está calmo, está tranquilo. E tranquilo, sua atenção não está mais em coisas exteriores ou nos pensamentos superficiais de sua mente, porque não adianta você estar em um momento ali com Deus e você está pensando no que vai fazer no outro dia, naquela dívida que você tem que pagar, naquela situação que você tem que resolver, então você não vai conseguir sentir a presença de Deus. Então, realmente, os seus sentidos têm que estar agora calmos e tranquilos. Ao invés disso, doce e silenciosamente, sua mente se torna ocupada com o que leu e pelo toque de sua presença. Então, vai ser um tempo ali valioso na presença de Deus, vai ser um momento realmente abençoador para as nossas vidas. E não importa o local, você pode estar na tua casa, você pode estar... Eu tive uma experiência uma vez de ir ao trabalho de carro e naquele dia eu tive uma gripe e tomei ali um medicamento e aquele medicamento me deixou meio sonolenta e ali eu coloquei o som do rádio e estava naquele dia muita neblina na estrada e eu coloquei o som do rádio e estava ali tocando Fala Deus, Fala Deus.
e eu senti uma presença tão forte naquele momento de Deus. Eu senti como se o carro estivesse flutuando. E quando eu espantei, eu já me encontrava no meu local de trabalho. Então, realmente, não importa o local, mas se realmente, calmamente, tranquilamente, nós colocarmos o nosso coração, a nossa mente inteiramente em Deus, nós vamos sentir algo tremendo, algo diferente, nós vamos sentir poderosamente a presença de Deus sobre as nossas vidas. E para finalizarmos, fala da experiência da revelação na palavra. Definido que é revelação, se desejamos crescer na vida cristã, precisamos da revelação. Revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo, que muitas das vezes você lê e ali o Espírito Santo, ele traz o esclarecimento ao seu coração. E a palavra de Deus, a Bíblia, é muito interessante porque você tem ali a presença do autor juntamente contigo. Se você realmente tem fé, como foi mencionado aqui, pela fé, você crê na presença do Senhor, porque nós compramos outros livros, muitas das vezes a pessoa tem até a oportunidade de pegar ali o autógrafo do autor, mas o autor se encontra em sua casa. Mas a Bíblia, nós temos o autor dela juntamente ali conosco, trazendo esclarecimento ao nosso espírito. Revelação não é descobrir algo que ninguém nunca tenha visto antes, né? Então, muitas das vezes, as pessoas pensam que revelação é isso. Mas a revelação da palavra do Senhor, pelo contrário, não existe nada novo. Tudo já está escrito. Então, é o esclarecimento da palavra de Deus, daquilo em que nós estamos lendo. O Espírito Santo tem esse poder de trazer o esclarecimento, a revelação, para nós compreendermos. Uma certa feita, né, ali nós vimos vários homens de Deus ali mencionando, pregando a palavra de Deus. E uma vez Filipe, né, viu aquele homem lendo a palavra ali em Isaías, e ele perguntou para ele: você entende o que lês? E ele disse: como que eu vou entender, né? Aquele eunuco falou: como que eu vou entender se não tem quem me ensine? E naquele momento o Filipe ali foi usado por Deus para trazer o esclarecimento. E nós temos o Espírito Santo para estar juntamente conosco no momento da leitura, trazer essa clareza, essa revelação de nada novo. Tudo já está escrito, tudo já está ali para acontecer. Coisas já aconteceram, outras ainda hão de acontecer, mas o Espírito Santo trará o esclarecimento aos nossos corações. Basta nós seguirmos a orientação que foi dada nessa lição. Realmente, orar a palavra, ter a tranquilidade, a calma, buscar a presença de Deus com calma, não fazer nada apressadamente, ler por ler, porque aí não vai surgir nenhum efeito sobre as nossas vidas. Então, essa foi a lição desse dia. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos.